Paz e graça a todos vocês que estão me acompanhando nesse momento, nessa quinta-feira, nessa noitinha, finalzinho de quinta-feira, né? E eu me sinto muito grata a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos para falarmos um pouco da palavra de Deus. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, o grupo de mulheres da Igreja Luz e Graça se reúne pelo aplicativo Meet para fazer um círculo de oração, um período de oração, né? E nesses momentos tem dia que nós temos palavra, oração, louvor, tem dia que nós temos oração e louvor, e todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, nós colocamos em Deus, nas orações em Deus. Oramos umas pelas outras, porque é bíblico. Oramos pelos pedidos de oração que são feitos durante a semana por um grupo WhatsApp, WhatsApp que nós temos, né? Então nós sempre temos esse contato, sabendo o que está acontecendo uma com a outra, com a família da outra, se alguma está precisando de oração em algum setor específico, pessoas que nós conhecemos, colocamos em oração no grupo WhatsApp, né? Marcamos encontro também pelo WhatsApp, tal hora vamos nos reunir em oração, nem que for aqueles 10 minutos, 5 minutos, mas nos reunimos cada uma na sua casa, né? E espiritualmente por aquele propósito específico, né? E tem sido gratificante, tem sido uma bênção. E hoje eu compartilho com vocês desse momento que tem sido muito feliz nas nossas vidas, né? Na vida do Ministério Feminino, né? Da Igreja Luz e Graça. Nós temos esse momento de oração esses dias e esse grupo tem sido uma bênção, assim como todo o ministério, e nós precisamos nos unir, né, nesse período tão conturbado, né, que estamos muitas vezes privados de abraçar, de beijar, de ficar perto de quem a gente gosta, de sair mais. Então nós precisamos, né, tanto nós precisamos saber que temos pessoas que se importem conosco, como também outras pessoas precisam saber que apesar de não podermos ter esse calor humano, ou não podermos estar perto fisicamente, ou não podemos fazer coisas que de repente queríamos e não podemos, mas estamos presentes, né? Nos importamos, né? E eu te convido a você participar de um pedacinho desse momento desse período de oração que nós fazemos às 8 horas. Amém? Então eu quero ler com você a palavra do Senhor que se encontra em Ester 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então, a palavra do Senhor é que fala falando de ministério infantil, falando de mulher, eu senti desejo no meu coração, e creio que foi o Espírito Santo, né? Nós temos que crer nisso, de falar dessa mulher, que ela tem tantas qualidades, né? A Ester, muitas conhecem a história de Ester, né? E aqui nós vamos falar algumas qualidades dessa mulher tão cheia de virtudes. Ester, cujo nome Radassa em judeu, né? Ela era judia e o nome dela se pronunciava era Radassa. E ela foi criada pelo seu primo e era muito obediente. A palavra do Senhor fala que ela se importava com as palavras de Mardoqueu. Ela não somente ouvia,
mas ela entendia, ela levava em consideração, ela se importava com as palavras de Mardoqueu, honrando a pessoa que a criou, né? A pessoa que tinha uma autoridade referente a ela, por ter criado ela, por ter cuidado dela. Então, aí me vem muitas vezes até espiritualmente, né? Quando nós somos obedientes, as pessoas que estão responsáveis pela nossa alma, pela nossa vida espiritualmente, nós também estamos obedecendo a Deus. E quando você obedece qualquer pessoa que tem algum tipo de autoridade sobre você, seja espiritualmente ou através da lei, você está honrando a Deus. Você está honrando a sua palavra. Então, Radassa, como ficou conhecida como Esther, ela tinha essa característica, ela era obediente, né? Então, muitas vezes a gente vê uma palavra que me tocou muito e até hoje eu reflito sobre ela, é que muitas vezes nós resistimos a Deus. Então, que nós não venhamos a resistir a Deus, né? E a palavra do Senhor fala que ela era bonita, ela era formosa. E o Senhor usou essa beleza para um propósito maior, né? Ela tinha essa beleza, o Senhor a agraciou com essa beleza e o Senhor tinha um propósito maior usando essa beleza para esse propósito. Porque tudo que somos, tudo que temos, devemos a Ele. E é para propósitos maiores. E vemos que apesar dela ser bonita, vemos que na história dela, ela foi escolhida pelo rei Assuero. Ela se tornou a rainha. E vemos que apesar de tudo isso, apesar de ela ser bonita, ela era modesta. Ela não esqueceu as suas raízes. Ela não esqueceu o seu povo. Ela não esqueceu de quem a criou, de quem cuidou dela, de quem esteve com ela antes dela ser tomada pelo rei e escolhida como rainha, né? Ela não se ensoberbeceu, ela não deixou aquilo subir para a cabeça. Porque muitas vezes a pessoa, ela passa por situações, né? E ela passa por situações difíceis e quando Deus abençoa ela, que ela se encontra num nível melhor, né? Que ela está numa situação melhor, as pessoas não a veem como viam antes e ela está bem. Ela acha que pode falar como quiser, pode agir como quiser, né? Pode fazer da maneira que ela achar melhor. Mas nós vemos na característica de Esther que apesar dela ser bonita, apesar dela ter sido escolhida como rainha, né, dela estar num posto, num cargo, né, dela ter uma posição superior a muitos, ela não deixou de esquecer de onde veio. Isso é muito importante. Nós sempre lembrarmos de onde nós viemos, né? Vemos também na característica dela, olha quantas qualidades ela tem. Então aí nós vamos refletindo, será que eu tenho? Mas se eu ou você não temos, o Senhor pode nos dar, né? Nessa beleza que eu falei que ela era bonita, cai a graciosidade, né, também. Porque vamos refletir sobre a beleza. A beleza é todo um conjunto, tanto físico como a parte de ser graciosa. O que adianta você ver uma mulher bonita, né, com a pele toda sedosa, uma mulher cheirosa, ou uma mulher com cabelos brilhantes. Quando ela abre a boca, só sai coisas tristes, só sai derrota. Só sai derrota, você tem vontade de sair de perto. Só sai palavras tristes, derrota, amargura, né? Porque nós só damos aquilo que temos. Então,
daí a nossa preocupação em não sermos mulheres amargas, mas sermos mulheres, né, doces, mulheres graciosas, mulheres que as pessoas veem que realmente tem algo diferente, uma feminilidade, né, de Deus, porque muitas vezes com tantas coisas, tantos problemas que hoje em dia acarretam e sobrecarregam a vida da mulher, a mulher ela tem esquecido realmente essa feminilidade, como ela tem muitas vezes que ser forte, como ela tem que muitas vezes tomar decisões, e ela tem se esquecido do seu lado feminino. Esse lado feminino que eu falo é essa graciosidade mesmo, né? Essa delicadeza para resolver as coisas com sutilidade, né? Nós vamos ver aqui em Esther que Esther, quando o seu primo, né, Mardoqueu, chegou a ela e mandou o recado de que ela, o seu povo em geral estava em perigo por um decreto do rei, pois o rei foi enganado e toda a linhagem judia ia perecer, e ele pediu ajuda. Nós vemos que ela era respeitosa, né? Muito respeitosa você vê a delicadeza de Esther, ela era muito respeitosa com as leis, ela sabia igual a lei do palácio, ela sabia igual o lugar dela, e muitas vezes isso nos falta. Será que nós sabemos o nosso lugar? Às vezes nós temos tomado certas atitudes que de repente não condiz com a nossa posição feminina, né? Então, ela se preocupava né, por ser obediente, por ter uma obediência, por ter essa característica de ser obediente, ela se preocupava em estar obedecendo essa lei, para ser uma boa esposa para o rei, né? Para honrar a sua posição. Mas ela entendeu que maior é a lei de Deus do que a lei do homem. E aí ela foi corajosa. Aí entrou uma coragem. Ela foi corajosa. E ela falou no versículo aqui, que nós lemos, que ela falou assim, não, eu vou, orem por mim, jejuem por mim, não contando só com a força dela. Então, ela não contava só com a beleza dela, com as habilidades femininas dela, né? Com a intimidade que ela tinha até então com o esposo dela, em termos de amizade até mesmo, né? E ela não contava só com a persuasão dela. Não, mas ela falou, orem por mim, orem, jejuem por mim. E não é 2 horas, nem 3 horas, mas são 3 dias. Jejuem por mim, orem por mim, porque ela ela sabia que ia descumprir uma lei humana por um bem maior, né? Porque maior é a vontade de Deus, essa se sobressai sim a lei do homem, do que a lei humana. E eu vou me adentrar na presença do rei, mesmo em perigo dele me mandar a morte, né? Ou de me renegar como esposa, mas se eu morrer, eu morri. Então, porque ela entendeu que tinha um bem maior em tudo isso, que aí não era só ela, mas era ela precisava, ali não estava só em risco a vida dela, nem a vida do primo dela, mas a vida de toda a linhagem judia. Ia ser um massacre, porque aquela lei que foi aprovada pelo rei Assuero, sem que ele soubesse que se tratava da nação da sua esposa, se tratava do povo da sua esposa, iria exterminar o povo judeu. E não era esse o plano de Deus, porque Jesus ainda teria que vir através desse povo. E Deus usou essa mulher. Então, assim como Deus usou essa mulher para esse propósito,
colocando-a num posto tão alto, tão bom, não só para honrá-la, mas não só para isso, mas para livrar uma nação toda, um povo todo, né? Muitos morreram, mas muitos sobreviveram pela coragem de Esther. O Senhor também quer nos usar nos tempos de hoje. O Senhor quer me usar, o Senhor quer usar você, o Senhor quer nos usar para abençoar, para trazer paz onde há guerra, para mudar situações como Ele mudou a situação, né? Quando ia ser tudo perdido, ia acabar o povo judeu e Deus deu livramento. Nós vemos que ela era cautelosa. Então, ela era cautelosa, então ela adentrou a presença do rei, né? Ela foi cautelosa, ela agradou ao rei primeiro, ela agradou ao inimigo, para depois, na hora certa, no momento certo, desmascará-lo. E foi isso que ela fez. Muito sabiamente, com a presença de Deus, ela fez isso. Deus a usou poderosamente. Ela foi humilde, pedindo ao rei Assuero que tivesse misericórdia dela, que não permitisse com que a vida dela fosse exterminada, a vida do povo dela fosse exterminado. E foi onde ele já estava todo envolvido, né, por toda a delicadeza, por todo o agrado de Esther. E ele não sabia do que se tratava. E aí ela revelou. Né? Vocês já conhecem, a maioria de vocês já conhece a história de Esther. Foi onde ela revelou o plano do inimigo. O inimigo foi desmascarado e levado à morte. E Deus preparou um escape para o povo. Né? Muitos morreram, mas muitos sobreviveram. Então, essa mulher, ela tem várias qualidades e que nós venhamos a refletir nessa tarde, né? E pensar um pouco sobre essas qualidades. O que está faltando em mim que ela tinha, né? Em que eu posso melhorar? Será que eu posso deixar de ser mais teimosa? Posso ser mais obediente? Será que eu estou sendo muito ríspida, né? Será que o meu lado feminino, eu tô me esquecendo do meu lugar, tô perdendo a minha graciosidade, né? Então, a modéstia, né? Mesmo você sabendo que Deus tem te abençoado, te ajudado, te colocado num momento bom, né? A modéstia, ou a coragem, né? A ser cautelosa, ser cuidadosa com as suas coisas, com o seu esposo, você que tem filhos, né? E Deus tem dado essas bênçãos para você. O seu marido, o seu esposo, eles são bênçãos que Deus tem dado para você. Então, que você venha valorizar a sua família. Então, que você venha ter cuidado, porque nós só temos cuidado com algo que é valioso. Então, eu pergunto para você, até que momento você tem dado valor para sua família, né? Então, cuidado em tudo, né? Cuidado em todos os setores que eu falo. Humildade, né? Então, o Senhor, Ele tem nos abençoado não só para nos honrar. Ele tem prazer em alegrar, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em honrar as nossas vidas, eu creio. Mas existe um propósito muito maior. E esse propósito é o que Ele tem na sua vida. Então se pergunte qual é o propósito. Esther, nós vemos assim a origem dela, né? Nós vemos até onde ela chegou e o momento crucial que ela se deparou com uma situação que era tudo ou nada, que ela teve que exercer a coragem dela, teve que acreditar em Deus e ir em frente, né? E para um propósito maior, que era o de livrar o povo judeu. E você
você já tem entendido o propósito maior que Deus tem na sua vida, diante de tudo que você tem passado? Então, reflita sobre isso. E que, assim como Esther contou com as orações de todos os judeus, 3 dias, né? E jejum também, que nós possamos contar umas com as outras, né? Que nós possamos interceder umas pelas outras, sentir a dor da outra, sentir o sofrimento da outra, largar de dar lugar ao egocentrismo e olhar para a dor do outro, porque olhando a dor do outro, o Senhor olha para a nossa dor e cura, e que nós possamos contar assim, né? Com a força, com o incentivo uma das outras, amém? E eu quero, nesse momento, orar por você. Nós estamos fazendo um momento diferente hoje, né? Eu vou passar no grupo WhatsApp, aquelas que não puderam acompanhar o período de oração das 8, e vou colocar nas redes sociais. Então hoje está sendo um momento diferente. Então eu quero fazer essa oração com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nos encontramos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo, meu Deus. Por esses momentos que o Senhor tem nos preparado para estarmos reunidas, Senhor, mesmo que não seja fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, estamos ligadas num só propósito, ó Pai, de aprender mais da Sua palavra e de buscar mais a Ti. Sim, Senhor. E nós oramos umas pelas outras, porque somos carentes e necessitadas de Ti, Senhor. E eu oro porque se tem faltado obediência, se nós temos sido teimosas, Senhor, diante de Ti, diante da Sua palavra, diante do Seu propósito, que o Senhor venha tirar toda a teimosia, meu Pai. O Senhor venha nos ajudar a sermos mais obedientes, Senhor, mais tementes à Tua palavra. Senhor, se tem faltado graciosidade, meu Deus, se nós não temos entendido o nosso lugar de esposa, se nós não temos entendido o nosso lugar de mulher de Deus, que o Senhor possa nos ajudar e tirar, Senhor, toda a amargura que muitas vezes é causada pelo sofrimento, pela mágoa, pelos dissabores, ó Senhor. Ah, Senhor, pelos sonhos fracassados, mas o Senhor é aquele que adoça a nossa vida. E eu peço que o Senhor adoce a vida de cada uma, ó Senhor, que aquelas que perderam já sua feminilidade, que o Senhor possa voltar a fazer com que elas encontrem o seu lugar em Ti como mulheres de Deus. Senhor, que nós possamos ser modestas, ó Senhor. Tira toda presunção, Senhor. Coisa que o Senhor não se agrada, não se alegre. Tira toda presunção, Senhor. Meu Deus, nos ajude a ter amor, a sermos cautelosas com a nossa família, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, que nós possamos zelar e cuidar, porque um dia tudo isso o Senhor vai requerer de nós e que o Senhor possa ver em nós pessoas honradas e que cuida daquilo que o Senhor tem nos honrado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, na nossa mão, nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, Senhor, nosso trabalho na igreja. Ah, Senhor, porque tudo é para Ti, tudo isso é para Ti, Senhor. Nos dê coragem, Senhor, para enfrentarmos, ó Pai, todos os obstáculos nessa tarde. Venha nos dar coragem, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a sermos humildes, mansos. Nos ajude, meu Deus, a descer diante de Ti, para que no tempo certo, ó Senhor, o Senhor venha nos ajudar, meu Deus. Nós queremos ser ajudados por Ti, Senhor. Reconhecemos que sem Ti nada somos, meu Pai. Ajuda cada uma de nós, Senhor. E ajuda a entender os Teus propósitos na nossa vida e que eles possam ser cumpridos. Ah, Senhor,
que todo impedimento, toda barreira que está impedindo esses propósitos de serem cumpridos, eles caiam por terra e que o teu plano venha prevalecer na vida de cada uma. Ah, Senhor, entra no lar de cada uma com paz, ânimo, saúde, dando vitórias e livramentos e nos ajudando com sabedoria. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Tenham todos um finalzinho de noite excelente. Tchau, tchau.